Fala Beatmakers, tudo bem? Professor Eric aqui mais uma vez para mais um curso de programação para criança ou para iniciantes, né? Se você não conhece nada do mundo de programação, você pode assistir esse curso também, que mesmo que você não seja criança, isso vai servir para você também entender um pouquinho mais desse mundo, legal? Esse é o nosso segundo vídeo, nossa segunda aula. Eu já fiz um outro desafio, não sei se você assistiu, que era o desafio do labirinto clássico. Esse desafio é também do Hora do Código, né, do Hora of Code, e nele a gente usava os personagens do Angry Birds. Teve o Angry Birds, apareceu também os zumbis, né, de um outro joguinho lá, do Plants vs Zombie, e aparecia o Scratch do Era do Gelo, né? No finalzinho apareceu o Scratch do Era do Gelo também. Nesse primeiro desafio a gente aprendeu algumas coisas sobre sequenciamento, lembra disso? A gente viu alguma coisa também sobre loop, lembra do loop? O repetir. Eu falo loop toda hora, mas é o repetir, né? Em alguns lugares fala laço também, né? Que é a ideia de você usar repetir aquele pedacinho do código várias vezes, né? E esse outro exercício ele era baseado num quebra-cabeça, né? Então a gente tinha que seguir um caminho e através do código a gente ia fazer os personagens percorrerem aquele caminho. Hoje a gente vai fazer um negócio muito legal, muito legal. A gente vai fazer o exercício que é o laboratório do Gumball. Você gosta do Gumball? Eu gosto muito do Gumball. Acho que é um dos meus desenhos mais novos, assim, dos meus desenhos preferidos. Eu gosto muito. E o que acontece? Nesse exercício aqui, a gente vai aprender mais ou menos o que é a estrutura de um jogo. Isso mesmo, de um jogo. A gente vai configurar o programa de maneira que ele obedeça lá os comandos. Quando eu colocar para cima, ele tem que subir. Quando eu colocar para o lado, ele tem que andar e assim por diante. Legal? Então a gente tem que programar as funções de cada botão. Isso vai ser bem interessante. E a gente vai configurar também alguns eventos. Então, quando tal coisa acontecer, algo vai acontecer com o personagem. Então a gente vai configurar, né? O evento é sempre algo que depende de uma condição. Então é sempre um quando. Então a gente vai fazer algumas coisas bem interessantes nesse exercício aqui. E uma coisa legal é que no final do desafio do Gumball, do laboratório do Gumball, a gente vai conseguir criar um jogo que a gente vai poder compartilhar com os nossos amigos e com a nossa família. Não é legal? Você vai fazer o jogo e você vai poder publicar esse jogo lá, vai aparecer um link que você pode compartilhar esse jogo com os seus amigos e com a sua família para eles jogarem lá o que você fez. Eu acho que todo mundo vai ficar bem orgulhoso de você ter conseguido desenvolver sozinho um jogo legal, um jogo bacana, tá bom? Então vale a pena você se esforçar para terminar essa aula, tá bom? Mais para frente a gente vai evoluindo e vai fazendo jogos mais complexos. A gente vai começar a entender um pouquinho mais de programação e vai começar a incrementar um pouco mais os nossos programas, os nossos jogos, tá bom? E para a gente acessar, mais uma vez, a gente vai entrar aqui no code.org. Eu já estou aqui com o meu Google aberto, certo? Você pode usar o seu navegador de internet, seja o Chrome ou seja o Internet Explorer, ou nesse caso aqui eu estou mexendo no Edge. Você vem aqui em cima na barra de endereço, não vem aqui embaixo, tá? Aqui na barra de endereço mesmo, ó, você já pode apagar o que está escrito aqui e digita code.org. Aí a gente entra lá naquela nossa página do code.org que a gente já conhece, que a gente acessou da outra vez. Aqui embaixo a gente vai na parte de alunos, tá bem aqui, ó, certo? Tá bem aqui na parte de alunos. A gente clica. E aí, lá embaixo de novo, não vai aparecer aqui o laboratório do Gumball. A gente tem que clicar em ver mais tutoriais. E aí a gente vem aqui e acha o laboratório do Gumball. Olha aqui. Legal? Se você não quiser ter todo esse trabalho, você pode vir aqui em cima e digitar isso aqui, ó, code.org/playlab, ó, code.org/playlab. Aí você já vai direto pro Incrível Mundo de Gumball, certo? Para o tema do laboratório. Ou você faz aquele passo a passo, conforme eu falei também, tá bom? O link do Playlab já vai estar aqui debaixo na descrição.
Aproveitando, se você gostou da outra aula, se você está gostando dessa daqui, é importante você colocar o seu like, o seu joinha aqui embaixo e assinar, se inscrever no canal, né? E assinar lá os sininhos, porque a gente vai ter vários outros cursos parecidos com esse, mais legais que esse, para você aprender um pouco mais de programação. Legal? Se você quiser também, compartilhe isso com seus amigos aí, chama seu pai, sua mãe, seu irmão que está de bobeira aí, para aprender também a programar. Isso é importante. A gente já falou nos outros vídeos como é legal, como que é importante cada uma das pessoas aprender, independente de ser da área de informática ou da área de exatas ou não, como é importante a gente aprender a programar. Legal? Então esse vídeo aqui, esses cursos que a gente está dando de graça, é exatamente para a maior parte de pessoas, a maior quantidade possível de pessoas aprenderem a programar, tá bom? Então vamos lá. Incrível Mundo de Gumball. Clicando aqui, vamos entrar naquela janelinha que a gente já conhece. Olha só, vou pausar aqui. Já apareceu até um monte de caractere estranho aqui, né? Como eu já tinha falado nos outros vídeos, às vezes esses tutoriais do Hora do Código, né, do Hour of Code, ele vem com alguns vídeos explicativos no começo. Às vezes aparece até umas pessoas famosas falando da história delas e tal. Mas o que acontece? Nem todos esses estão traduzidos. Todos eles vão falar com a linguagem, né, inglês, e o vídeo aparece legendado. Mas nesse caso, ó, quando você clica aqui embaixo, você vai ver a legenda. Ó, você clica aqui na rodinha, legendas. Árabe e inglês. Em algumas situações aparece a legenda em português. Nesse aqui nem aparece. Não tem problema, você pode fechar. E eu vou dar uma explicação melhor ainda do que ele estava dando naquele vídeo. Tá bom? Então, essa janelinha aqui você já conhece. Tudo bem? Pode fechar o vídeo lá e vamos para essa janela. Se você não conhece, eu vou explicar rapidinho só para a gente lembrar. Essa parte aqui de cima, que está destacada, é a parte de instrução, certo? Nessa parte aqui, nessa área de instrução, é onde vai estar o desafio daquele exercício. Onde vai estar dizendo o que a gente precisa fazer para concluir aquele exercício, concluir aquele desafio, tá bom? Nesse caso aqui, a Anaís quer fazer novos amigos. Você pode ajudá-la a dizer olá, arrastando o bloco diga em nossa área de trabalho e digitando a palavra olá dentro dele? Então vamos lá. Bloco olá, tá aqui o bloco olá, tá vendo? Aliás, o bloco diga tá aqui. Então se eu pegar esse bloco diga, arrasto para cá, certo? Aqui é a nossa área de ferramentas, né, onde tem os bloquinhos. Todos os bloquinhos que a gente pode usar no nosso programa vai aparecer nessa área aqui. A área do meio é a área de trabalho, certo? E aqui a gente tem a área de execução, que é onde a gente dá o play no nosso jogo, tá bom? Aqui a gente vai digitar olá, que é o que o exercício pede. Olá, certo? Digitei olá, dou Enter, e aí a gente tem que clicar em executar, porque aqui está escrito, ó, quando executar. Então só quando eu clicar no botão executar, ele vai executar o passo a passo que está aqui embaixo. Se você já fez o exercício, outra aula, você está cansado de saber disso, tá? Para quem não fez, eu só estou explicando pela primeira vez, tá bom? Então você vem aqui e clica em executar. Clicou, ela falou olá. Beleza, é isso aí, tá bom? Então vamos lá. Aqui você clica no continuar. Se você gostou ou não do desafio, se você quiser, você pode até colocar lá embaixo. Eu gostei do desafio. Então clico aqui em continuar. Agora é o seguinte. Nesse exercício aqui eu não vou fazer. Eu vou explicar primeiro o exercício. Daqui para frente vai ser assim. Eu explico primeiro o exercício. Você tem que pausar esse vídeo. Promete para mim que você vai pausar. Porque você não pode ver o resultado do exercício, a solução do exercício, sem ter tentado antes. Isso é trapacear, tá? Isso é spoiler, certo? Eu vou dar o spoiler depois. Então você tem que primeiro pausa, tenta resolver e aí depois eu dou o spoiler, depois eu dou a solução do problema, tá bom? Então olha só. Aqui tem um bloco novo, que é um bloco personagem 1 diz alguma coisa aqui do lado, certo? Do mesmo jeito que a gente digitou lá, ó, diz, ele aparece aqui também. Vamos lá para a instrução. Instrução. Darwin e seu irmão Gumball. Ó, Darwin, personagem 1. Importante você saber disso.
e o seu irmão Gumball, personagem 2, estão indo para a escola. Ajude-os a cumprimentarem-se usando o bloco personagem diz 2 vezes. Então, um tem que falar com o outro, certo? Importante você saber quem é quem, tá bom? Agora a gente vai lá pro pause. Você vai pausar esse vídeo. Pausa esse vídeo nesse momento. Não trapaceia, certo? Pausa ele aí e tenta resolver, tá bom? Pausa aí, de verdade. Dá um pause, vou esperar um pouquinho para você pausar. E resolve. Beleza? Conseguiu fazer? Esse é muito fácil. Tenho certeza que você conseguiu. Vamos lá para a solução aqui. Rapidinho isso aqui. Se são 2 personagens, os 2 têm que falar. Então já vou até colocar os 2 bloquinhos aqui do lado. O personagem 1. Quem é o personagem 1? Importante, eu já falei isso outra vez. Ó, um bom programador, antes de mais nada, ele tem que entender o problema. Então, se você leu o enunciado e não entendeu, lê de novo. Não entendeu? Lê de novo. Então, você tem que ler várias vezes até entender qual que é o problema, o que você precisa resolver para depois você executar. Senão você perde um tempão danado tentando dar solução para uma coisa que você nem entendeu direito qual que é o problema, né? Qual que é o desafio. Então, aqui são 2 personagens. O 1 é o Darwin. O 2 é o Gumball. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Se o 1 é o Darwin e eles estão se cumprimentando, eu vou digitar aqui. Um diz, oi, Gumball, exclamação. E o personagem 2 vai dizer, olá, tudo diferente. Darwin, com W. Olá, Darwin. Enter. E aí eu clico em executar. Oi, Gumball. Olá, Darwin. Beleza? Foi. Simples assim. Tudo bem? Parece simples, mas aos poucos a gente vai incrementando a lógica. Você vai ver que quando chegar no final desses desafios, vão aparecer várias outras coisas para a gente implementar no nosso joguinho. E esse joguinho você vai conseguir compartilhar lá com seu pai, com sua mãe, com sua avó, com seu amigo. Eles vão poder jogar no celular deles ou no computador deles. Isso vai ser muito legal. Você vai ver só que bacana. Mas a gente tem que ir aprendendo aos poucos, tá bom? Vamos lá. Clica agora em gostei desse desafio e vou clicar em continuar. O próximo desafio aqui é o seguinte. O João Banana está prestes a ganhar uma corrida no campo. Ajude-o a andar os últimos 200 pixels usando o bloco Mova. Já aparece um negócio diferente aqui, né? Aparece uma palavra aqui, ó. Pixel. Pixel. Você sabe o que é pixel? Já ouviu falar de pixel? Talvez você já tenha ouvido falar. O pixel, ele é a menor unidade de uma imagem digital. O que é imagem digital? Tudo aquilo que aparece no seu computador aqui é uma imagem digital. Então ele pode ser uma foto, por exemplo, né? Então a foto ou uma ilustração ou até mesmo um vídeo, ele é formado de vários pontinhos, tá? Esses pontinhos a gente chama de pixel, é um pontinho bem pequeno. Quanto mais pixels você tiver na imagem, mais resolução ou mais definida, né, com mais detalhes ela vai ter, tá bom? Quando a gente está criando qualquer instrução para o computador e a gente precisa fazer um objeto se posicionar ou se movimentar dentro da tela, a unidade de medida que a gente usa é pixel. Não pode ser centímetro, né? Porque a gente está falando, se ele vai se mover, ele poderia dizer, se move 5 centímetros, 10 centímetros, etc. Por que a gente não faz isso? Porque as telas dos computadores têm tamanhos diferentes. Então você pode ter um celular, é um computador também, né? Só para você saber. Você pode ter a tela do celular, você pode ter um notebook pequeno, você pode ter a tela da TV da sua casa, por exemplo. Então as telas elas variam de tamanho, mas a resolução da imagem que está lá pode ser a mesma. Então o que a gente faz? Para a gente movimentar, para a gente se orientar dentro de uma tela de computador, a gente vai utilizar não centímetros, a gente vai usar pixels, tá bom? E nesse caso aqui é o seguinte, ó, a gente precisa mover o João Banana para ganhar essa corrida no campo. O que é essa corrida? Então aqui ó, tem até uma bandeirinha vermelha.
Legal? Então ele tem que mover para o lado da bandeirinha vermelha para ganhar. Esse é o exercício. Primeira coisa, você tem que saber qual lado que ele tem que correr, certo? A direção que ele tem que correr, ok? E depois você tem que saber exatamente quantos. Mas o exercício até já diz aqui, ó, 200 pixels e aqui já está marcado, tá bom? Tenta fazer aí o exercício. Pausa esse vídeo agora. E beleza, vamos lá. Conseguiu fazer? Vamos lá. Agora para a solução do exercício 3. Ainda está bem facinho, depois a gente vai evoluindo na lógica aqui, tá bom? Então, relembrando, o João Banana está prestes a ganhar uma corrida no campo. Ajude-o a andar os últimos 200 pixels usando o bloco Mova. Então, bloco Mova, tem vários blocos Mova aqui. Qual que é o pulo do gato desse exercício aqui? É você saber para onde ele tem que mover. Por quê? Ó, se eu colocar aqui o Mova para cima, ele já está dizendo que é 200. Está aqui 200, né? Se eu executar, deu errado, certo? Que não é para cima. Ele tem que cruzar aqui a linha de chegada, que é a bandeirinha laranja. Errei, jogo aqui para o lado. Vamos clicar em recomeçar. Aí eu vou clicar aqui para ele tem que andar para aquele lado ali, certo? Ele tem que andar, nesse caso, vou até virar para vocês aqui, ele tem que andar para direita, certo? A minha direita aqui, a minha até olhando para a tela, está invertido para vocês, né? Então tem que olhar para direita. Olhando aqui, dá para a gente saber. Esse lado aqui está à direita dele. Então vamos lá. Para a direita. Se não tivesse aqui 4 posiçõezinhas, a gente podia simplesmente arrastar qualquer um e mudar aqui dentro, ó. Tá? A gente pega e seleciona, assim como dá para a gente selecionar a quantidade de pixels aqui do lado. Só para você saber que quando tem essas caixinhas azul com a setinha para baixo aqui, ó, quer dizer que você pode escolher as opções, tem mais opções para você escolher dentro desse bloquinho, tá? Então aqui, direita, e a gente clica em executar. Legal, chegamos, esse aí é o desafio 3, solução do desafio 3, ainda está muito fácil, muito simples. Gostei do desafio e clica em continuar. Falando em gostei, se você não fez ainda, é muito importante você dar um gostei aqui, dar um like, um joinha no nosso vídeo e também se inscrever para os outros vídeos que a gente vai fazer, né? Se inscreve no canal aqui, o canal está começando agora, mas se inscreve e você vai poder receber a notificação, se você colocar o sininho, para os próximos vídeos que a gente fizer. Clica aqui em continuar. Vou ler de novo o enunciado, vou parar e você vai tentar fazer o exercício 4, tá bom? Vamos lá. O Gumball, personagem 1, e o Darwin, personagem 2, estão atrasados para o dia no campo. Ajude o Gumball a andar 200 pixels para baixo para chegar até o Darwin usando o bloco Mova o Personagem. Então o Gumball, tem que saber quem é o Gumball, quem é o Darwin, tenho certeza que você sabe, né? Então o Gumball está aqui em cima, ele tem que chegar no Darwin, certo? Usando esse bloco Mova o Personagem. Em seguida, conecte um bloco ao evento quando o personagem tocar para reproduzir um som ao eles se encontrarem. Então, tem duas coisas aqui, ó. Primeiro, o Darwin precisa encontrar, aliás, o Gumball precisa encontrar o Darwin, ele precisa andar para chegar até o Darwin, você tem que saber quanto que ele tem que andar e a direção. E depois que você fizer isso, tem que ter um outro bloquinho aqui, ó. Tem um bloquinho de evento. Esse bloquinho é uma coisa nova. Tá vendo que esse bloquinho aqui, ele não encaixa embaixo? Ele não vai ser executado na ordem, não é igual aos outros programas que a gente fez, que sempre quando a gente colocava no executar, sempre quando a gente clicava no executar, ele fazia tudo. Esse daqui, ó, ele tem uma condição para acontecer. Ele é um bloco de evento. Então, se ou quando alguma coisa acontecer, certo? Quando tal coisa acontecer, ele vai ser executado. Quando tal coisa acontecer, aqui ele já está dizendo, ó, quando o personagem 1 toca o personagem 2, por exemplo, quando isso acontecer, é que vai rodar os outros bloquinhos, as outras instruções que você colocou aqui embaixo, tá bom? Tenta fazer então. Primeira coisa, o Gumball encontrando o Darwin. Segunda coisa é reproduzir o som lá quando eles se encontrarem, tá bom? Tenta fazer aí e me diz. Mas antes disso, você tem que
pausar esse vídeo, tá bom? Pausa o vídeo e tenta resolver sozinho. Beleza? Vamos lá. Conseguiu fazer? Isso aí só complicou um pouquinho, mas não está tão difícil assim. Só tem um enunciado um pouco grande, né? Então vamos lá. Primeiro o Gumball precisa encontrar o Darwin. O Darwin tem embaixo, então ele tem que se mover para baixo, né? Só que aí, para dizer que eu não vou fazer exatamente o que está ali, ó, eu vou clicar esse aqui, ó. Cliquei para cima. Ups, errei sem querer. Só clicar aqui, ó, colocar para baixo. Tá vendo? Igual eu falei lá. Para baixo. Então, o personagem 1, que é o Gumball, vai descer 200 pixels para chegar no Darwin, certo? Quando o personagem tocar, né? Quando o personagem 1 tocar o personagem 2, vai reproduzir um som. Você clica aqui, ó, o som, joga aqui embaixo. Esse bloquinho ele está desconectado dessa lista aqui, como eu expliquei. Então vamos lá, a gente pode inclusive, ó, escolher o som. Ó, vários sons aqui, você deve ter visto isso. Tá vendo? Parece de um trilho, de uma pancada. Tem várias coisas aqui. Eu vou colocar palma. Nossa, que palma estranha. Deixa eu ver aqui. Som de ponto ganho. Som de... Deixa eu ver. Objetivo alcançado. Acho que esse aqui é legal. Esse aí. Uma salva de palmas. Agora vamos dar um executar. Aí conseguimos concluir esse desafio. Tá simples ainda, mas a gente já incrementou um bloquinho novo aí, que é o bloquinho de evento, que a gente vai usar bastante para a gente criar o nosso jogo, tá bom? Próximo desafio, vou colocar aqui, gostei desse. Próximo desafio. Vai aparecer um vídeo, vamos fechar, que esse vídeo está em árabe, e a gente não vai entender nada, pelo menos eu não entendo nada de árabe. E vamos lá. O bloco repita infinitamente permite que você execute o código de forma contínua. Você pode adicionar blocos a ele para ajudar o Gumball no aquecimento de sua corrida, movendo-se para a esquerda e para a direita repetidamente. Então é uma pergunta, né? Você pode adicionar blocos a ele para ajudar o Gumball no aquecimento da sua corrida, movendo-se para a direita e esquerda repetidamente? Aí aqui é o seguinte, ó, eu vou até mostrar uma coisa interessante aqui. A gente já viu no outro desafio, se você não fez, é importante você fazer também, o bloquinho repetir, que é esse bloquinho cor-de-rosa. O repetir é o loop, certo? Eu falo toda hora loop, que é a mesma coisa do repetir. Quer dizer que ele vai executar aquela função várias vezes. Quantas vezes? Aí depende, porque você tem a opção de repetir com um contador, onde você especifica a quantidade de vezes, aparece aqui do ladinho assim, 1, 2, 10, 3, você coloca quantas vezes você tem que repetir aquele código, e ele pode ter também um repetir com um objetivo, então repetir até chegar em tal lugar, até chegar no objetivo X, ou até concluir o objetivo X. A gente viu isso no outro exercício do Angry Birds também, tá? Pode botar um tempo também, então vai repetir até tanto X tempo, ele vai ficar repetindo lá até dar um horário e tal. São várias condições que a gente pode colocar do repetir. E nesse exercício aqui a gente tem um repetir com repetir infinitamente. Então ele vai repetir para sempre. Então ele vai ficar lá sempre executando aquele código. Lembrando que tudo que tiver aqui dentro, ele vai repetir na sequência, né? Então se eu tiver 2, 3, 4 bloquinhos aqui, ele vai no primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco, quarto bloco. Depois volta lá em cima. 1, 2, 3, 4. De novo. 1, 2, 3, 4. Certo? Pela quantidade de vezes que você definir. Tudo bem? Então vamos lá. Agora a gente volta para cá. Então, nesse caso aqui, a gente tem que usar o bloco repita infinitamente para o Gumball se aquecer, certo? Então ele tem que se mover para a direita e para a esquerda. Mas isso você vai tentar fazer sozinho, certo? Vai tentar fazer sozinho e depois dá o play no vídeo. Beleza? Conseguiu aí? Facinho. Baba. Muito fácil esse aqui, ó. Então a gente vai mover para a direita e para a esquerda. Esquerda e para a direita. Repetidamente. Só mandar executar. E ele vai ficar lá, ó, para a direita e para a esquerda
sozinho, sem a gente fazer nada, tá? Facinho, simples assim. Gostei desse exercício, porque foi bem fácil. Clica no próximo. Mais um vídeo que a gente vai cancelar. E nesse vídeo aqui, a gente já tem uma outra condição interessante. A gente já tem um outro evento interessante. Então vamos lá. Você pode ajudar o Anton a anunciar o início da corrida dizendo em suas marcas, preparar já. Para testar seu programa, não se esqueça de clicar no Anton depois de clicar em executar. Então olha só, a gente tem aqui o bloquinho diga, de novo, e aqui a gente tem um evento diferente, legal? Quando o personagem for clicado. Isso é interessante porque é o seguinte, quando a gente está criando um joguinho de celular, por exemplo, a gente pode fazer eventos de clique. Então quando você clicar com o touch na tela, você pode executar uma função. Você pode também fazer o clique do mouse. Então quando algo for selecionado, for clicado com o mouse ou com o seu dedo, ele vai executar uma função diferente, legal? Então é mais um evento para a gente entender um pouquinho mais do que de como funciona aí a programação de jogos, tá? Esse está muito fácil. Eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir fazer sozinho, do jeito muito simples. Tenta aí fazer, pausa esse vídeo e depois você volta para a explicação. Beleza? Vamos lá. Explicação do 6. Digite aqui. Como esse exercício estava muito simples, muito fácil, eu resolvi explicar uma coisa um pouquinho diferente, tá bom? Então a gente tem aqui que digitar, aqui embaixo, em suas marcas, preparar, vírgula, já. Mas é muita coisa para digitar, né? O que a gente poderia ter feito aqui, ó? Não vou digitar. A gente poderia ter usado um comando bem legal, não sei se você conhece. Se não conhece, eu vou explicar agora. Isso facilita muito a nossa vida. É um atalho de teclado. A gente vai copiar isso daqui, olha só. Vou clicar com o mouse aqui em cima, vou selecionar tudo aqui sem as aspas, só essa parte aqui, ó. Cliquei, arrastei e selecionei ali, suas marcas. Aí eu vou com o botão Ctrl. O botão Ctrl, ele tá aqui, ó. Se você tem um teclado, o botão Ctrl fica aqui no cantinho do teclado. No celular ele não aparece. Em alguns tablets, dependendo do teclado que você está usando no tablet, ele aparece. Mas o Ctrl é esse daqui, tá bom? Olha só. Ctrl, aparece CTRL. Até difícil de ler, né? Mas a gente lê Ctrl. Tem dois no teclado, tá? Tem um Ctrl do lado esquerdo e tem um Ctrl do lado direito. Tanto faz o que você vai usar. Então você vai segurar o botão Ctrl, segura ele uma vez, não solta, depois você vai selecionar a tecla C, certo? Ctrl C. Aí eu vou vir aqui, ó. Segurei o Ctrl no meu teclado, não dá para você ver, mas eu estou fazendo isso. Ctrl C. Eu copiei. Quando eu vim aqui, clico dentro, ó, na parte de digitar, eu vou de novo, seguro o Ctrl e aperto V uma vez. Legal? Ctrl C uma vez, não precisa segurar o C não. Segura o Ctrl C, solta. Depois vai lá embaixo, Ctrl V, solta. E ele foi e copiou aquele texto todinho para lá, certo? Então a gente sabe que, ó, o Ctrl C, ele vai copiar aquilo que você selecionou, certo? Vai copiar aquilo que você selecionou, copiar a seleção. Pode ser um texto, pode ser uma imagem. Quando a gente estiver criando um jogo, pode ter vários elementos lá que a gente pode selecionar para copiar, para facilitar a nossa vida. E o Ctrl V, ele cola. Então ele vai criar uma cópia daquilo, certo? Se eu quiser criar várias cópias, é só colocando Ctrl V. Ele sempre vai repetir a primeira coisa que eu copiei. Legal? A última coisa que eu copiei. Copiei, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, ele sai criando cópias, tá bom? Então, mais uma coisa para a gente aprender nesse exercício, que era simplesinho, que é o Ctrl C, Ctrl V. Isso vai servir para um monte de coisa na sua vida, tá bom? Vamos voltar lá. Em suas marcas, preparar, já. Cliquei em executar. Não aconteceu nada. Tem que clicar nele. Aí, agora apareceu, certo?
Então, se não tivesse clicado nele, não teria terminado. O pulo do gato do exercício é clicar no Enter, senão não funciona. Legal? Era só isso mesmo. Vamos para o próximo exercício. Então aqui a gente tem o Darwin, de novo. O Darwin está no concurso de capturar a bandeira. Ajude-o a correr anexando o bloco Mova a cada um dos eventos. Quando terminar, clique em executar e tente pegar todas as bandeiras. Então, ó, já temos um joguinho simples aqui, já tem um desafio aí um pouquinho mais complexo, que é pegar a bandeira. Só que para isso a gente vai ter que programar os controles do nosso jogo. O que são os controles? São as setinhas. Por enquanto, a gente só tem isso de controle no jogo, que é a movimentação. Isso é importante, é uma coisa bem básica que a gente vai usar em vários jogos. Para você jogar, tem que ter controle, senão não é jogo, certo? Então a gente vai aprender como que se configura um controle simples agora nesse exercício, tá bom? E aí aqui, ó, a gente tem vários bloquinhos verdes, daqueles bloquinhos de evento, que tem a situação, ó, a condição aqui. Então, quando a seta estiver à esquerda, quando a seta à esquerda estiver pressionada. Que seta à esquerda? A seta à esquerda pode ser essa setinha do teclado aqui. Tá vendo? Ó? Essa setinha. Ela funciona com as setinhas do teclado do seu computador, do seu notebook aí, ou ela funciona com essas setinhas que aparecem aqui embaixo do executar, tá bom? Então as coisas são meio óbvias. Então se você aperta a tecla para a esquerda, o que ele tem que fazer? É óbvio, né? Então tenta ver se você consegue aí e manda executar para ver se ele consegue terminar o desafio de pegar a bandeira, tá bom? Mais uma vez, vou pausar esse vídeo, você vai pausar esse vídeo, tenta resolver, volta lá no exercício, tenta resolver. Quando terminar, você dá o play novamente, tá bom? Beleza, continuando o exercício aqui. Não é difícil, né? Não é difícil, esse exercício está bem simples ainda. Vamos lá. Então, quando a seta à esquerda estiver pressionada, você move para onde? Para a esquerda. Quando a seta à direita estiver pressionada, você move à direita. Quando a seta para cima, você move para cima, e quando a seta para baixo, move para baixo. Parece óbvio, né? Não parece uma coisa meio óbvia? Ué, mas o computador devia saber isso? Mas o computador ele é assim mesmo. Tem coisa que a gente tem que explicar para ele poder executar. Ele não adivinha muito bem as coisas, entendeu? Ele é muito bom em fazer aquilo que a gente diz para ele fazer. Quando a gente diz certo, ele é ótimo para executar. Ele vai fazer isso sem falhar se tiver o código certo. Se não, ele não consegue adivinhar. Só que é o seguinte, tem algumas outras situações que que não é tão óbvio assim. Já viu aqueles jogos que ao invés de usar a setinha, você consegue fazer com a mão esquerda? Essa aqui é a minha mão esquerda. Normalmente aqueles jogos que tem um monte de controle diferente, né? Um monte de tecla diferente para você selecionar. Às vezes aqueles jogos de primeira pessoa que você tem que usar o mouse junto também, acontece isso. Você tem que usar o direcional com a mão esquerda. E aí fica ruim você colocar a mão esquerda nas teclinhas de direção que fica do lado direito, né? Fica meio estranho, fica meio torto. Então você usa o WASD. O WASD igual tá aqui, ó. Vou voltar lá naquela nossa foto do teclado. Esse aqui é um teclado gamer, inclusive está até destacado aqui, ó. WASD, ele pode ser as teclinhas de seta, ele vai fazer a mesma função das setinhas. Então o W vai para cima, o S vai para baixo, o A vai para a esquerda e o D vai para a direita. Para você fazer isso aqui funcionar, no seu jogo você deveria ter que programar também. Então você tem que dizer ó, que o W ele vai para cima, entendeu? Então parece óbvio, mas é só para você entender que isso é algo que é programável, legal? Então vamos lá. Voltando aqui, mais uma vez. Deixa eu deixar minha tela grande. Vou mandar executar. E agora tem que mover, né? Vou mover aqui com as teclinhas do meu teclado. Fui no primeiro, fui no segundo. Deixa eu ver se ele desce por aqui. Fui no terceiro. E no quarto. Legal? Conseguimos concluir mais esse desafio. Gostei, tá ficando mais interessante. Vamos para o próximo. Olha só a quantidade de código que aparece, quantidade de blocos que aparece
nesse desafio. Tá começando a ficar mais complexo. Mas não é nada muito diferente do que a gente já viu. Só de dar uma lida aqui, dá pra gente mais ou menos entender o que vai acontecer, tá? Olha só. Foi fornecida a maior parte do código que mantém o Anton. O Anton é a bananinha, né? Não, desculpa, o Anton é a torrada. Foi fornecida a maior parte do código que mantém o Anton, que é o personagem 2, importante, se movendo para a esquerda e para a direita. Bem como o código para mover o personagem 1, que é o João Banana, para a tela, certo? Você consegue terminar e adicionar os blocos ao evento quando o personagem tocar, para que ambos reproduzam um som e marquem um ponto quando o João Banana e o Anton colidirem. Pressione executar para jogar o jogo. Então, é o seguinte, a gente tem que fazer os dois se encontrarem, e quando os dois se encontrarem, vai tocar um som, certo? Só que a movimentação deles já está pronta aqui. Então, ó, vamos tentar entender, antes de executar, vamos tentar entender o que tem nesse código aqui, ó. Repita infinitamente, então é um loop infinito ali, certo? Para sempre, ó. Mova o personagem 2 para a direita 400 pixels e mova o personagem 2 para a esquerda 400 pixels. Ele vai ficar para sempre lá, movendo assim, certo? Ele está dizendo aqui, ó, que o Anton já está movendo para a esquerda, o código já foi feito. Então esse aqui é o código do Anton. Olha só, a gente já consegue ler o código também, isso é importante. Beleza. Quando a seta estiver para cima, para a esquerda, ele vai para a esquerda. Olha só, isso aqui são os controles das setinhas, igual que a gente fez lá no outro exercício, certo? E ele está configurado por personagem 1, que é o João Banana, ok? Então o Anton fica no zigue-zague para lá e para cá, e o João Banana fica andando conforme a gente seleciona as setas, as teclinhas de direção. Tá bom? Então a gente tem que dizer que quando ele encontrar, a gente vai reproduzir um som e marcar um ponto. São duas coisas. Tenta fazer aí, vê o que você consegue e depois dá play no vídeo, tá bom? Tenta aí. Beleza? Tá simples. Por enquanto isso aqui tá simples. Vamos lá. A gente tem que colocar, vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui. E a gente tem que dizer que quando o personagem 1, que é o João Banana, encosta no Anton, que é o personagem 2, ele tem que marcar o ponto e tem que fazer o som de ponto ganho. Só que aí quando a gente dá um executar, a gente tem que jogar o jogo, certo? Ele está correndo lá, ó, e aí a gente vai atrás do Anton. Legal, é isso, terminou, beleza? Então, o nosso jogo está ficando um pouco mais complexo. A gente vai juntando alguns elementozinhos básicos, algumas coisinhas básicas que a gente está entendendo, para o conjunto disso começar a ficar um pouco mais funcional. Legal? Então, essa é a proposta de criação do jogo. A gente tem que entender etapa por etapa, tá bom? Vamos para o 9. Beleza? Exercício 9. Mudei de lado aqui, porque senão eu ia ficar na frente dos bloquinhos. Né? Então vamos lá, tem bastante bloco esse exercício aqui agora. O Darwin acabou de escapar de uma guerra de comida. Eles fazem isso o tempo todo no desenho, né? Altere o plano de fundo para personagens e configure a velocidade de Darwin como rápida. Então, pressione executar e faça-o mover até a Penny para avisá-la, certo? Olha só, já apareceu outros elementos legais aqui. A gente consegue alterar o plano de fundo, o background. Em inglês às vezes aparece background. É como se fosse esse papel de parede aqui, né? No seu computador tem um papel de parede, mas a gente tem aqui o plano de fundo do jogo, né? Que aparece lá no fundão do jogo. Então a gente pode mudar. Então para fazer isso, olha só, ele já está dizendo que os blocos têm que entrar aqui em cima. Então tem um bloquinho aqui, ó, defina o plano, certo? De fundo. E aqui ele diz também para configurar a velocidade do Darwin, certo? Como rápida. Tem outro bloquinho aqui, ó, defina a velocidade, tudo bem? Aqui embaixo, ó, já está configurado a movimentação, né? Tem aqui a movimentação dos personagens e tem aqui também
a reprodução do Guerra de Comida quando você encosta o personagem 1 no personagem 2, tá bom? Mais uma vez, tenta aí fazer, pausa esse vídeo, depois você continua, tudo bem? Beleza? Vamos lá! Solução do exercício 9. Então tem um monte de bloquinho aqui, parece difícil, mas não é. Esses bloquinhos já fazem parte do jogo que está pré-configurado. Então vamos lá. Então a gente tem que definir o plano de fundo, conforme está dizendo ali. Tem vários planos de fundo. Se você quiser testar o jogo antes, olha só. Plano de nuvens. Deixa eu até colocar aqui, vamos ver o que acontece. Plano de nuvens. Olha só, ele está se mexendo. Vai dar erro porque a gente não terminou o jogo, né? Mas vamos ver outro. Ó, plano de fundo, grafite. Executar. Olha só, tem vários planos de fundo ali. Mas ele quer o plano de fundos personagens. Inclusive dá para fazer aleatório. Algumas dessas caixinhas aparece o aleatório. O que ele vai fazer? Ele vai escolher, cada vez ele vai escolher uma dessas opções diferentes. É isso que é aleatório, né? Cada vez vai ser uma coisa diferente. Não é uma coisa fixa, não é uma opção fixa, tá bom? Então aqui tem que ser o dos personagens. Então quando executar, define o fundo dos personagens. A gente tem que definir a velocidade do Darwin como rápida. Então o Darwin é o personagem 1, certo? Então a gente tem que definir ele aqui como Darwin, ok? Então quando a gente dá ok aqui, a Penny está se movendo. A gente consegue se mover pelo... Legal? Guerra de comida. Terminou. Beleza? É isso aí o exercício 9. Vou clicar em curtir, igual você deve fazer, se você não fez ainda, curtir esse vídeo aqui, se inscrever no canal e ativar o sininho aqui embaixo, tá bom? Vamos lá, continuar. Então vamos aqui pro 10. Beleza. Participe da guerra de comida. Use o comando personagem joga item para a direita para que o João Banana, personagem 1, jogue comida em Anton, personagem 2, e configure o humor de Anton como bravo quando ele for atingido. Olha só que legal, a gente está conseguindo fazer o nosso personagem atirar alguma coisa. A gente tem muito isso no jogo também, né? Então, quando o João Banana atirar alguma coisa em Anton, ele tem que ficar chateado, certo? Então, tenta fazer isso. Tem aqui um bloquinho de evento, só que tem um negócio nesse exercício aqui, ó. Normalmente, a gente chama aqui de personagem, ó. Quando o personagem, defina personagem, nesse bloquinho aqui, ó, ele está dizendo ator. Ator e personagem é a mesma coisa, tá bom? Ator e personagem vai ser a mesma coisa. Isso aí é uma questãozinha de tradução, tá bom? Então, ator e personagem vai ser a mesma coisa. Tenta ver se você consegue fazer aí. Então, a gente tem o bloco de evento e tem o bloco de quando executar. Tenta configurar as duas coisas, depois a gente continua. Beleza? Vamos lá. Então, primeira coisa aqui, né? Personagem joga item para a direita. Quem vai jogar é o João Banana, certo? Então aqui, ó, vamos para cá. Ator 1, personagem 1. A gente disse que ator e personagem é a mesma coisa, né? Então, ó, ator 1 lança a banana. Tem um monte de coisas para lançar aqui. Depois, quando a gente for criar o nosso jogo, a gente pode testar também. Se você quiser, vou colocar aqui, ó, lançar um burro. Vamos ver o que acontece. Olha lá. Ele lançou o burro, mas o burro passou direto. Tá bom? Espera aí. Vamos lá. Não é burro, não. Tem que ser banana. Lança a banana para a direita. E aí, a gente, depois que fizer isso, a gente tem que definir o humor do Anton. Certo? Então, vamos colocar aqui, ó. Defina o Anton, que é o personagem 2, né? O ator 2 também podia ser. Como triste ou bravo? É bravo, né? Bravo, isso. Então a gente vai deixar ele como bravo. Percebam uma coisa, ó. Eu vou executar. A banana passa direto. Esse é um detalhe desse jogo, né? A banana passa direto. Ela não bate no
Anton e para. Ela passa direto. Mas no caso, nesse jogo aí, ele não aparece. Nesse desafio, ele não aparece essa opção, tá? Mas normalmente, a gente teria que programar para banana bater nele. Aconteceu uma outra coisa. Ela só foi arremessada para a direita porque foi o que a gente mandou fazer, tá bom? Então, em outros cursos, em outros desafios, a gente vai aprender que a gente tem que configurar cada um desses detalhes, tá? Mas só para a gente entender como que acontecia o evento de atirar, né? De mandar um projétil ali. Então vamos continuar, vamos para o próximo exercício. Aí chegamos na parte mais legal do desafio do Gumball, do laboratório do Gumball. Por que a gente chama de laboratório? Porque nesse último exercício aqui a gente pode criar o que a gente quiser. Exatamente, você consegue fazer o jogo do jeito que você quiser, contando com aquele conhecimento que você teve do exercício 1 até o 10. Então a gente aprendeu coisinhas separadas e agora eu quero ver se você é criativo o suficiente para conseguir criar um jogo sozinho. Primeiro de tudo, você tem que pensar na ideia principal do jogo. Então, com tudo aquilo que a gente já aprendeu até agora, que tipo de jogo a gente pode ver? A gente aprendeu a andar, a gente aprendeu a atirar, a gente aprendeu a encostar nas coisas, aprendeu a falar, aprendeu um monte de coisa diferente. Então a gente tem que juntar tudo isso para montar uma ideia de jogo. Dica, a gente pode clicar aqui em todos os bloquinhos que aparecem no jogo, nesse exercício, para ver se tem alguma coisa que você pode usar, para ver tudo que você pode utilizar para montar o seu jogo. Então perde um tempo aí, dá uma olhada, vê direitinho o que você pode fazer. Eu vou fazer um jogo aqui diferente, tá? Eu já vou dar uma ideia de jogo. Você não precisa necessariamente fazer igual ao meu, tá? Você pode até assistir o meu vídeo agora, não tem problema, não tem spoiler, mas o importante seria que você conseguisse fazer um jogo um pouquinho diferente do meu, tá bom? Eu vou fazer um jogo aqui de pega-pega, que é um jogo simples, tá? Mas vamos dar uma olhada nos bloquinhos aqui, ó. Então a gente já viu lá definir o fundo, certo? A gente já tem o personagem, a gente pode dizer quem é o personagem 1, quem é o personagem 2. A gente tem aqui as de seta. Então eu começaria, tipo, se é um jogo, a gente tem que configurar os controles. Então eu começaria definindo aqui as setas, certo? A função de cada uma das setas, né? Para cima, para baixo, etc. Depois, a gente tem aqui, ó, quando o personagem for clicado, a gente viu lá num exercício lá com o Anton, que era para fazer isso. Se você for fazer um jogo de clique, isso tem que acontecer. Mas não é obrigado a usar todos esses blocos aqui, tá? Tem quando um personagem toca o outro, isso é interessante. E olha só que legal, ó. Quando o personagem toca o outro personagem, mas você pode colocar, ó, quando ele toca o burro, o cachorro-quente, que mais? Várias outras coisas, ó. Você pode fazer aparecer coisas no seu jogo e quando o personagem alcançar aquilo, encostar naquilo, ele ganhar um ponto, por exemplo. Isso é uma ideia de jogo, tá? Então por isso que eu falei que é importante a gente dar uma olhada nas opções de blocos. Então aqui tem o repetir, que a gente já viu. Deixa eu clicar aqui para ficar. Tem o balãozinho de texto para aparecer na tela, né? O título e alguma coisa. Pode ser você ganhou, você perdeu, aí fica ao seu critério. O Mova só de direção. A gente tem o Mova para se deslocar, né? Em pixels aqui, ó, tem a quantidade de pixels. Pode ser pixel aleatório. Se você for fazer alguma coisa de um personagem correndo aleatoriamente pela tela, você pode colocar o tamanho aleatório, você pode colocar aqui a distância aleatória, você pode colocar também a direção aleatória. Você pode fazer ele correr de um lado para o outro, malucão, certo? Parar o personagem 1 ou 2, fazer esperar, dá para fazer também, dependendo da lógica que você vai fazer aí. Reproduzir som, a gente já falou isso, pode ser quando alguma coisa esbarra na outra, quando ele ganha, quando ele encosta em outro personagem, você pode colocar o som, e o som tem vários aqui, ó. Tem vários sons aqui, ó, de objetivo alcançado, som de pancada, som de um monte de coisa, legal? Tem para marcar o ponto e dá para remover ponto também, olha só que legal. Dá para marcar e dá para remover, então se você fizer alguma coisa errada, você remove o ponto. E tem aqui para falar alguma coisa que a gente viu no primeiro exercício. Tem como você mandar o personagem ir para uma posição específica,
certo? Então, fazer o personagem surgir numa posição específica. Então, ó, no canto, em cima, embaixo, dá para fazer aleatório também. Então a gente pode colocar uma ideia, ó, quando ele se ele fez alguma coisa errada, se ele perdeu, ele pode reaparecer de novo no comecinho da tela ou no lugar que você especificar da tela, entendeu? Dá para fazer aquilo, né? O personagem some e aparece em outro canto. Um exemplo, tá? Só para você saber. Então tem esse botão de definir a posição dos personagens. Tem o ator lançar a banana para cima, para baixo, aleatório também tem. Dá para ser outras coisas, né? Burro, pompom, dá para ser aleatório também, ó. Legal? Dá para fazer a banana quicar, desaparecer. Aqui, ó, banana, burro, etc. Então a gente pode fazer lá quando uma coisa encosta na outra, ela some ou ela quica. Olha só que legal. A velocidade do personagem a gente também viu. O humor do personagem aqui, ó. Feliz, bravo, etc. Então pode dizer que quando ele conseguiu alguma coisa ele fica muito contente, quando não conseguir ele fica triste, quando alguma coisa bater nele, não sei com o que você vai fazer no seu jogo aí. E por último, dá para fazer o personagem desaparecer, legal? Então fica à vontade, tenta aí cria a primeira ideia na sua cabeça, pensa no que você vai fazer. Não sai jogando os bloquinhos não, pensa antes que você está pensando em fazer, né? Qual a ideia de jogo, com esses blocos que a gente tem aqui, eu já dei algumas dicas, talvez você consiga fazer. E depois você assiste o meu vídeo. Se você tiver com muita preguiça, estiver sem ideia, você pode continuar assistindo aqui e aí você pode fazer um jogo parecido com o meu, mudar o fundo, mudar o personagem ou de repente só incrementar alguma coisa para não ficar exatamente igual, né? A gente tem que mostrar para o seu amigo, para o seu pai, para sua mãe, para sua família, aí, seu irmão, sua irmã, que você fez um jogo sozinho, você conseguiu bolar um jogo sozinho, tá bom? Então, tenta aí, vê se você consegue e aí a gente continua. Eu decidi dividir esse vídeo para ele não ficar muito longo, já que a gente já viu todas as aulas, desde a primeira até a 10ª, todos os exercícios do primeiro até o 10º, e agora a gente vai para esse laboratório que é o laboratório livre. Então eu vou dividir e vou deixar isso como uma segunda parte do vídeo para você assistir depois, tá? Você pode assistir depois, ou se você também tiver sem ideia, não conseguiu fazer, vai lá, tenta assistir o meu vídeo, o meu laboratório. Eu vou fazer o jogo lá do pega-pega, fazer um pega-pega bem legal da Nicole com o Ricardo. E aí você me diz se gostou do vídeo ou não nos comentários aqui, se gostou do meu jogo ou não nos comentários aqui, tá? E você pode também usar o meu como exemplo lá para fazer o seu próprio jogo, tá bom? Então, vai lá pro segundo vídeo, segunda parte desse vídeo, para você ver como ficou o meu laboratório do Gumball, tá bom? Até a próxima!